Olá, tudo bem, meus amigos do YouTube? É sempre um grande prazer estar aqui com vocês fazendo sobre o estudo dos livros apócrifos, ou seja, a mentira em que há escondida atrás desses livros e o porquê não faz parte do reino das igrejas evangélicas. Então hoje, no vídeo, quero falar sobre as implicações, ou seja, continuar sobre as implicações em que há no livro de, deixa eu olhar aqui, Eclesiástico. Como ele é um pouquinho comprido, eu achei necessário estar dividindo em duas partes. Então hoje quero terminar esse livro e para então no próximo vídeo tratar sobre o livro de Baruque. Então vamos estar continuando. Na referência no capítulo 30, versículo 23, encontramos mais um conceito do autor que contraria a ideia de Salomão quanto à alegria e à tristeza. Ben Siraque entende que na tristeza não há utilidade alguma e, portanto, ela deve ser afastada de si. Quando Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 4, faz comparações entre a casa em que há festas e a casa em que há luto. Atribui a segunda uma concentração de sabedoria e a outra um lugar onde permanecem os tolos. Então isso aqui fala que a tristeza para nada aproveita, onde Ben Siraque fala neste livro de Eclesiástico. E se compararmos com a sabedoria de Salomão, então como sabem e sabemos que Salomão foi um rei que continha uma sabedoria extrema, tinha uma sabedoria alta, onde as pessoas iam ter com ele para ouvir a sua sabedoria. E Ben Siraque fala que a tristeza não há utilidade alguma e deve afastar-se de si. Porém, Salomão faz uma comparação entre a casa onde há lutos e aonde há festas. Então ele fala o seguinte: melhor é estar numa casa onde há luto do que estar numa casa onde há festas. Por quê? Porque na casa onde há luto, ali o velório, então as pessoas passam aqui a refletir que este será o final de todos. Então, a sabedoria por trás disso é o quê? É que a pessoa passa a refletir sobre a sua vida, refletir de toda a sua obra, tudo que está fazendo sobre a terra. Porque a palavra nos diz que todos prestaremos conta diante de Deus. Então, todas as obras que fizermos, no dia do juízo final, nós vamos prestar contas. A pessoa, às vezes, quando se encontra em alegria, às vezes ela sai um pouco fora do seu raciocínio, ela sai um pouco, vai além das suas emoções, da sua razão. Então ela acaba, às vezes, praticando coisas que depois ela se arrepende. E quando a pessoa fica ali no velório, a pessoa reflete bastante sobre a sua vida, dizendo que tem que melhorar mais, que tem que viver uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida de santidade. Então Salomão falou: melhor é estar na casa onde há lutos do que na casa onde há festas. E Ben Siraque trata que a tristeza para nada ela serve e ela tem que ser afastada de si. Então vamos continuar. Por tudo que constatamos, vimos que não há consenso entre o sábio Salomão e o pseudo-sábio Ben Siraque. É interessante o entendimento de Siraque sobre o episódio que envolveu Saul e a necromante em Endor, capítulo 46, verso 20. Relata em forma de máximas elogiosas a suposta manifestação de Samuel. Mesmo depois de morrer, profetizou, anunciou ao rei seu fim, do seio da terra elevou a sua voz para profetizar, para apagar a iniquidade do povo. Na referência no capítulo 48, verso 13, semelhantemente ao que se propõe de Samuel, o escritor afirma que Eliseu, o profeta,
também teria profetizado após sua morte. A nota de rodapé dos editores da Bíblia de Jerusalém, por si só, desmerece o autor desse livro, porque cita como correlato do texto em estudo o estudo de 2 Reis, no capítulo 13, versículos 20 e 21. Todavia, o texto de 2 Reis, em referência, não fala nada a respeito do assunto, apenas narra o fato de que o morto foi jogado na cova de Eliseu e, ao tocar os ossos do profeta, procedeu à ressurreição. Com isso, fica isolada a afirmação de Ben-Siraque, de que houve uma profecia pós-morte de Eliseu. Então vamos entender esses dois trechos. Fala sobre quando Saul foi consultar a necromante. Então, quando foi consultar a necromante, o profeta Samuel já havia sido falecido. E como ele queria consultar a Deus e não tinha quem o consultar, ele então foi atrás dessa necromante. Então, para entender melhor, essa necromante foi uma mulher que sobrou, porque Saul mandou exterminar todos aqueles que eram necromante e consultavam os mortos. Porém, essa sobrou. E ele queria consultar o profeta Samuel. Lembrando, já havia falecido. Então, ele foi atrás de quem? De uma necromante. Então, primeiro a gente vai notar o seguinte, que Saul estava errado. Por quê? Se ele quisesse ouvir a voz de Deus, ele não consultaria um morto. Ele iria atrás dos profetas de Deus, porque foi a única pessoa que Deus deixou para estar o consultando, além dos sacerdotes. Então vamos lá. Ele foi atrás então dessa necromante. A palavra nos diz que quando foi consultar lá, Samuel, a palavra diz que foi subindo da terra para cima. Então a gente vai notar que se está subindo, não está vindo que debaixo da terra. Ou seja, então nós entendemos que o inferno ele é o centro da terra. E Enoque foi trasladado ao céu, subiu ao céu. O profeta também, Elias, que foi na carruagem de fogo. Então é que subiram. Então a gente nota que o profeta, esse homem que é elevado da terra, estava subindo, enquanto os outros foram elevados ao céu. E então a gente vai notar que não é o profeta Samuel. E sim, também não é de se assustar que o próprio demônio também se transforma em pessoas. Até com a sua dicção de voz, tudo isso, a sua aparência, porque isso para ele não é nada para estar fazendo. Até em anjo de luz ele se transforma se ele quiser. Então, para confundir ali o rei Saul, ele então veio como o profeta Samuel na sua voz. Então deu-se a entender que era o profeta. E falou assim, e a profecia que ele fez foi o seguinte: amanhã mesmo tu estarás comigo. Ou seja, qual foi a morte do rei Saul? Ele se suicidou. Ele pediu para o seu companheiro para pegar sua espada e atirar contra ele, porém ele não quis. E como o seu escudeiro não quis, ele se atirou sobre a sua espada. Então ele cometeu suicídio, ato de covardia. Enquanto no profeta Eliseu, a palavra diz que ele foi enterrado, foi morto, enterrado, e ele foi enterrar uma outra pessoa na sua cova. E quando essa pessoa encostou sobre os seus ossos, então essa pessoa ressuscitou. Não houve aqui uma profecia que esse livro de Eclesiástico ensina, mas foi um fato de que quando um outro morto tocou sobre os seus ossos, ele apenas teve a sua vida de volta. Nenhuma profecia foi feita. Então vamos continuar. Está finalizando sobre este estudo. Finalmente, ao encerrar a sua exposição, o autor coloca entre colchetes a palavra assinatura. Seu objetivo com isso, ao que parece, é enfatizar a origem e a responsabilidade de autoria da obra, mas esse recurso
não é comum, está repletamente fora do padrão canônico que se que se aprecia nos livros inspirados. Então, o autor deste livro, entre colchetes, ele coloca a sua assinatura, dizendo que é uma obra sua. Então, os autores dos livros canônicos, o seu interesse maior não é que ele se sobressaia como o autor do livro, que ele se sobressaia como quem escreveu a obra, mas sim revelar o Senhor Jesus entre as linhas, entre as revelações em que eles tiveram para com Deus. Então esse Ben Siraque, ele faz a sua assinatura, dizendo como uma obra sua. Então este é o estudo sobre o livro de Eclesiástico. Então você notou que através deste estudo que eu fiz, que dividi em duas partes, que não tem sim conexão com os livros canônicos e o porquê não são considerados canônicos para nós evangélicos. Por esses motivos. Então você vai ver que há muita adversidade neste livro, muito erros, por exemplo, da questão de profecia do profeta Eliseu. Se inscreva no meu canal e quando você se inscrever no meu canal, você clique no sininho para que quando eu for postar sempre os novos vídeos, você estará recebendo as notificações de que eu postei novo vídeo. Para que você não possa perder nenhum estudo, porque o interessante é você conhecer todo o conteúdo dos livros apócrifos. Então, se você se inscrever e clicar no sininho, então cada novo vídeo que eu colocar, você estará recebendo as notificações. E no próximo vídeo estarei falando sobre o livro de Baruque, que é o último estudo desses livros apócrifos. E depois estarei falando sobre os apêndices. São pequenos acréscimos nos livros de Daniel e de Esther, as quais também não faz parte do cânon como verídico, como inspirado pelo Espírito Santo. Então fica aí a dica do vídeo hoje. Se inscreva no meu canal, compartilhe também entre seus amigos e dê um like aí, coloque um joinha no vídeo. E também, se você tiver ainda alguma dúvida sobre esse estudo também da segunda parte do livro de Eclesiástico, você pode deixar nos seus comentários e eu estarei respondendo para vocês, porque o meu interesse maior é com que não tenha nenhuma dúvida com relação a estes livros. E fica o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!